No capítulo anterior, Shiryu acidentalmente abriu um novo portal para outra dimensão. Depois disso, a doutora Liu lhe faz uma visita para convencê-lo a se juntar à organização da qual ela faz parte, o que Shiryu inicialmente recusa. Mas quando ele ouve sobre os benefícios de se juntar a essa organização em particular e os deveres que a acompanham, Shiryu aceita com entusiasmo a proposta dela. Mas, para sua surpresa, a doutora Liu declara apenas um membro em estágio probatório. Continuando, a doutora Liu esclarece a Shiryu que cada novo membro deve passar por um teste. Essa é a única maneira de ele se tornar um membro oficial. Além disso, o Dr. Liu lembra de que ele está muito fraco no momento. No entanto, a organização lhe fornecerá 10 milhões de dólares em fundos iniciais. Sua prioridade atual é, portanto, crescer, e ele deve pelo menos se tornar um instrutor profissional e adquirir sistematicamente conhecimentos de arqueologia. Mas, apenas com o dinheiro inicial, Shiryu foi conquistado e recuperou seu entusiasmo, assegurando-lhe que completaria a missão. Mas antes disso, ele perguntou quando receberia os fundos. Shiryu estava assim porque, para ele, 10 milhões são muito mais tentadores do que ter treinadores lendários como guarda-costas, e ele pode parar de treinar o verme verde do algodão com esse dinheiro. Então, ele mudou seus planos e se despediu do verme, já que ele estava livre para ir embora agora. Em seguida, a doutora Liu respondeu à sua pergunta, dizendo-lhe que ele receberia seus fundos amanhã e que conseguiria seus documentos com eles. Mas ela o aconselhou a não contar a ninguém que ele era membro do Departamento 11, a menos que a situação exigisse isso. Caso contrário, os espiões internacionais lhe dariam dor de cabeça, e o Departamento 11 também era a única organização que sabia que ele estava ligado ao surgimento da ruína em Pinshin. Portanto, até que ele se torne um membro oficial, ela será seu único ponto de contato com a organização. Isso fez pensar um pouco, pois há apenas 11 pessoas com esse talento em todo o país, portanto, ele é um dos principais talentos capazes de decifrar o mistério por trás das ruínas. Ele certamente será alvo. Além disso, ele é fraco e, enquanto estava pensando profundamente, a doutora Liu se lembrou de que havia esquecido de lhe contar a coisa mais importante. Então, ela o informa que seu teste é investigar a verdade por trás da história da Glacier City. Felizmente para ele, não há limite de tempo e ele se tornará um membro oficial assim que for aprovado. E mesmo que ela não tenha conseguido decifrar o mecanismo por trás da ruína do dragão de gelo na Montanha Nevada devido à falta crucial de informações, ela acredita que Shiryu é a chave para descobrir a verdade. Ela acredita nisso porque os ouvintes não conseguem ouvir tudo, e certas reviravoltas são necessárias para que eles ouçam os traços da história. Portanto, Shiryu deve querer descobrir a verdade mais do que ela. É por isso que ele foi capaz de desencadear algo. Com isso, ela estava mais do que certa de que essa missão era destinada a Shiryu. E agora que Shiryu sabe que a doutora Liu quer que ele descubra a verdade sobre a história da cidade glacial, ele pergunta com entusiasmo se pode explorar essa nova região inexplorada, ao que ela responde que sim, pois regiões inexploradas são ruínas especiais. Mesmo sem usar sua identidade como membro do Departamento 11, há uma grande possibilidade de ele conseguir entrar. E o Dr. Liu acrescenta que o que ele fizer em seguida fará parte de seu teste. Mas antes que ele possa embarcar em sua missão, como a pessoa que o recomendou, o Dr. Liu lhe oferece um presente. No entanto, ele só pode escolher um dos 3 itens que ela lista, ou seja, um tomo de habilidades utilizável pelos Ironhiaters, um método evolutivo exclusivo para vermes verdes de algodão ou uma jovem fera de estimação de alto nível. Dito isso, ela não pode deixar de notar que o verme verde do algodão à sua frente foi bem criado, e sua seda deve ser de alto padrão, de modo que ele será capaz de evoluir sem problemas, como seria de se esperar de um graduado em criação. Com isso, ela supôs que Shiryu poderia até mesmo ficar com o verme apenas por diversão, ou contratá-lo depois que ele evoluísse para uma borboleta de cristal de vento. Enquanto Shiryu ainda estava sonhando acordado com as opções que ela acabará de lhe oferecer, como ele não esperava, já que ele teria ficado satisfeito com apenas 10 milhões de dólares, mas agora ela ia lhe dar outra coisa. E mesmo que ele não achasse bom aceitar presentes com frequência sem dar nada em troca, ele estava se aproveitando deles o tempo todo. Então, ele decide se dar um desconto e aceitar a oferta dela, perguntando-se se está levando o tomo de habilidades do Devorador de Ferro. Embora Eleven tenha habilidades suficientes no momento, ele não acha que seja ruim ter uma habilidade extra, e é melhor ter uma habilidade obtida por meios convencionais. Ou ele também poderia usar o método de evolução do verme verde do algodão. Ele estava planejando soltar o verme, mas a ideia de mantê-lo por mais tempo parece mais sensata, já que ele lhe ensinou a seda muitas vezes e o criou por tanto tempo. Seria uma pena deixá-lo ir embora, e ele ainda não vendeu nenhuma seda depois de criá-lo por tanto tempo. Portanto, se o verme verde do algodão puder evoluir para um bom animal, ele poderá fazê-lo trabalhar para ele. Ou ele poderia escolher a última opção,
o jovem animal de estimação de alto nível. Ter um animal de estimação único parece ser uma boa ideia para ampliar seus horizontes, e seria ótimo se ele pudesse obter uma criatura semelhante às bestas míticas da Terra. Mas agora que ele havia pensado mais sobre os benefícios de seus presentes, não tinha certeza do que escolher. Com isso, ele perguntou à doutora Liu se realmente deveria escolher um e, antes que ela pudesse dizer o contrário, ele usou sua vergonha ao máximo, usando as palavras dela a seu favor. Como ela disse, ele precisa ficar mais forte o mais rápido possível para contribuir com a arqueologia, então ele realmente precisa de tudo isso. Surpreendentemente, o Dr. Liu concordou, dando a ele como um adiantamento de seu salário. Mas como Shiryu não poderá contratar um animal de estimação jovem de alto nível por enquanto, ela decide dar a ele quando ele se tornar um treinador de alto nível. A doutora Liu tomou essa decisão, pois sabe que Shiryu é atualmente um treinador em treinamento. Isso significa que ele só pode contratar um animal de estimação e, portanto, só poderá contratar um segundo animal de estimação quando se tornar um treinador profissional em estágio inicial. No entanto, ainda é difícil para um treinador em estágio inicial contratar um animal de estimação jovem de alto nível, pois o nível da dimensão de treinamento não será capaz de sustentar o crescimento acelerado de um animal de alto nível. Embora Shiryu também entenda isso e que conseguir um novo animal de estimação jovem não fará nenhuma diferença, ele aceita a decisão do Dr. Liu. Em seguida, a doutora Liu fala sobre o tomo de habilidades do Devorador de Ferro. Embora não saiba muito sobre os Devoradores de Ferro, ela ouviu dizer que a Academia Bambu Rock em Pinkin tem duas habilidades adequadas para os Devoradores de Ferro, então ela lhe dará uma carta de recomendação amanhã. Com isso, ele poderá aprender com o líder da academia sempre que quiser. No entanto, esse acordo não empolgou Shiryu, pois ele estava planejando fazer isso o tempo todo. Mas ele não era tão atrevido, então deixou para lá e decidiu ouvir o próximo tópico sobre o método de evolução. Para sua surpresa, o Dr. Liu supõe que ele estava pensando em criar o verme verde do algodão até que ele se tornasse uma borboleta cristal do vento e, em seguida, contraí-la. Então, ele explica que esse não é o caso, porque os vermes de algodão verde são um dos animais com maior potencial, que ele não pode deixar de tentar. Essa resposta fez com que o Dr. Liu parasse para pensar, porque era verdade. Os vermes do algodão verde são um dos animais com maior potencial e têm o maior número de caminhos evolutivos de todos os animais de estimação conhecidos, pois podem sofrer uma metamorfose completa e, dependendo do método de reprodução, podem evoluir para borboletas ou mariposas, das quais existem dezenas de espécies conhecidas. Esse também é o motivo pelo qual a maioria dos pesquisadores evolucionistas começa sua carreira de pesquisa estudando os vermes do algodão verde, e o fato de que os vermes do algodão verde têm um tempo de desenvolvimento curto, e o processo de emergência dos vermes de seus casulos é como uma loteria. Todos têm a impressão de que se trata de uma aposta, pois ninguém sabe o que sairá dos casulos, o que torna a espera emocionante. Vendo isso, a doutora Liu decide não contar a Shiryu sobre os caminhos de classificação transcendente ainda, mas ela conhece 3 caminhos evolutivos de classificação principal, e ele pode escolher entre eles. Portanto, se o Green Cotton Vor for criado adequadamente, seu potencial ultrapassará imediatamente o Iron Ether de Shiryu, o que significa que ele é um segundo animal de estimação adequado. Isso intriga Shiryu, então ele pergunta a ela sobre os 3 caminhos, ao que ela explica que são os níveis de líder baixo, médio e alto. A dificuldade de evoluir para essas 3 formas aumenta de acordo com isso. Em primeiro lugar, a evolução de nível de líder baixo, a borboleta rabo de andorinha de cristal de gelo. Ela é do tipo vento e gelo. A habilidade mais poderosa que ele pode aprender é a nevasca. Depois, há a evolução de nível intermediário do chefe, a Ghost Beeltiff. Essa é uma fera obscura com talento para maldições, ataque surpresa e assassinatos. Por fim, há a evolução do líder de alto nível, a Morphoelena Butterfly. Essa é uma fera do tipo leve, dotada do uso de raios de luz e ilusões. No entanto, são necessários materiais e elementos específicos para evoluir para essas formas. Além disso, antes da fase de casulo, o verme deve pelo menos dominar a seda em nível de especialista, se não em nível perfeito. Dessa forma, todo o potencial da besta pode ser expresso, mas é muito difícil atingir o nível perfeito de domínio. Portanto, não há necessidade de forçá-lo. Afinal, a vida útil e o tempo de vida da besta são muito curtos. A vida útil e o talento de uma minhoca verde de algodão são limitados. Ao ouvir o quão incríveis pareciam as 3 formas de evolução, Shiryu ficou muito feliz. Além de certos materiais, o único outro requisito era que o verme mestre da seda estivesse no nível de especialista para evoluir para uma dessas 3 formas de classificação principal. Ele até pensou que o nível perfeito seria o requisito mais baixo. Com isso, sua mente se encheu de perguntas,
imaginando o que aconteceria se ele atingisse um nível impecável de domínio e se seria possível extrair 200% do potencial da besta. Então ele pergunta à doutora Liu, que lhe diz que não é impossível. Se ele conseguir encontrar uma região inexplorada ou uma dimensão em ruínas adequada para o cultivo de minhocas de algodão verde e criá-las com grande esforço, ele poderá aumentar seu nível de domínio enquanto a minhoca ainda estiver viva. Ou ele pode se tornar um treinador lendário e então criar o verme do algodão verde. Mas, obviamente, essa não é a maneira mais eficaz, já que o Green Cotton Vor não pode viver tanto tempo para começar, e esses são os únicos 2 métodos que ele pode tentar e que tiveram um caso de sucesso antes, no qual o Green Cotton Vor evoluiu para uma forma de classificação soberana, a Ice Phoenix Moth. Mas antes de tentar isso, o Dr. Liu aconselha a não ser muito ganancioso, e não é necessariamente melhor que o verme tenha um alto nível de domínio da seda antes de evoluir. Embora seja verdade que o animal terá um potencial maior depois de evoluir com um nível mais alto de domínio da seda, a dificuldade de evolução também aumentará, o que significa que há o risco de o animal não conseguir sair do casulo. Portanto, não há necessidade de ficar obcecado com a obtenção de um nível perfeito de domínio da seda, a menos que ele esteja confiante de que os materiais evolutivos que está usando garantirão que o bicho do algodoeiro verde aprenderá uma nova habilidade durante todo o processo evolutivo sem falhas e que essa habilidade o ajudará a sair do casulo. Mas nem mesmo o melhor planejador evolutivo pode garantir isso. Mas o que ela não sabia era que essa informação deixava Shiryu feliz. Portanto, se é assim que os vermes do algodão verde evoluem, talvez ele não precise se ater aos caminhos conhecidos, pois decide ensinar a ele certas habilidades antes de formar um casulo. Dessa forma, ele não precisa se ater aos caminhos evolutivos convencionais. Ele pode romper o casulo usando as habilidades que já conhece. Com uma habilidade de alto nível, não há risco de ele não conseguir romper o casulo. Ao mesmo tempo, ele pode elevar seu nível de seda ao máximo para que possa ser nutrido pelo casulo da mais alta qualidade, o que o deixa animado, pensando que isso pode realmente funcionar, já que ele pode romper totalmente com a tradição e usar esse método não convencional de evolução. E agora ele está começando a entender os sentimentos dos pesquisadores evolucionários ao escolher o caminho evolutivo da Morphoelena Butterfly. Embora saiba que não poderia necessariamente evoluir para isso, ele sabe que não pode errar ao escolher a forma mais rara e usará os materiais necessários para essa forma como referência para outros caminhos evolutivos. Embora a doutora Liu esperasse que ele escolhesse a forma de grau mais alto, mas como ela já o havia avisado sobre o nível de dificuldade maior, ela simplesmente deixou para lá, pois decidiu aconselhá-lo a fazer os preparativos necessários antes de deixar o verme do algodão verde tentar evoluir, pois desperdiçar materiais evolutivos valiosos é uma coisa, mas se o verme do algodão verde não conseguir romper o casulo, ele pode ficar preso lá dentro e morrer. Para ajudá-lo a evitar isso, ela dá a Shiryu o guia detalhado de sua evolução, para que ele possa estudá-lo cuidadosamente e pensar antes de agir, o que ele entendeu bem. Com isso, Shiryu agora conhece as condições para evoluir para a borboleta Morphoelena, em particular os materiais, como um coração de luz juvenil, pétalas de girassol maduras, um núcleo fluorescente, cogumelos luminosos, pó de rocha solar e grama brilhante madura. Em seguida, o verme formará um casulo depois de consumir os materiais evolutivos preparados de acordo com a receita e, 30 dias depois, ele aprenderá a nova habilidade dentro do casulo, chamada raio arco-íris, da qual emergirá do casulo e se transformará na borboleta Morphoelena. Mas agora Shiryu percebeu que esse caminho era complicado. Além disso, ele podia dizer que esses materiais custariam um braço e uma perna só de olhar para seus nomes. Ele nem tinha certeza de que 10 milhões de dólares seriam suficientes para comprar todos eles. E até mesmo o bambu de ferro, que era o item de recurso de nível 1 mais barato, já era caro para ele. Então olhar para esses itens que são pelo menos de nível 3 o desanima. Então ele decide procurar um caminho evolutivo mais legal, já que é muito caro evoluí-lo para uma besta de nível mais alto. E eles só seguirão essa receita se não tiverem certeza de que podem ter sucesso com um método não convencional. Depois disso, o Dr. Liu se despede dele, parabenizando-o pelo excelente trabalho que ele fez ao criar o comedor de ferro e o verme verde do algodão, enquanto Shiryu está pensando profundamente, imaginando se é uma boa ideia para ele se juntar ao Departamento 11. Mas mesmo que ele continue dizendo que não quer voltar para sua antiga carreira, é exatamente como o Dr. Liu disse. Ele vai voltar para sua antiga carreira. Liu disse que, se ele fosse realmente contra a ideia, não teria entrado em contato com aquela estátua de pedra. Então decidiu aceitar seu destino e aproveitar o fato de que amanhã estaria ganhando dinheiro. Com isso, ele foi a um shopping center para gastar seu dinheiro, comprando um telefone, que ele queria especificamente para ser capaz de se conectar à internet, detectar níveis de energia e possuir um almanaque de bestas domésticas.
O vendedor imediatamente lhe mostrou o modelo mais recente, o Almanac MBO, com entradas em 6.029 bestas e suas habilidades, além de poder detectar com precisão baixo da classificação transcendente. No entanto, seu preço é de US$ 99.998, o que Shiryu acha caro, mas desde que contenha essas funções, ele ainda pode comprá-lo. Então ele pergunta ao vendedor se pode experimentá-lo, o que o vendedor aprova. Então ele tenta identificar o animal mais próximo que vê, que é um cão mecânico. Surpreendentemente, tem uma habilidade de alto nível, o que o faz pensar se haverá um bug se ele tentar copiá-lo. No entanto, ele logo percebe que seria difícil tocá-lo depois que ele se autodestruísse. Além disso, Eleven e o verme do algodão verde não há necessidade de uma habilidade como essa, então ele decidiu não copiá-la. Ao mesmo tempo, ele ficou surpreso com o fato de o telefone detectar o nível de crescimento do cão mecânico com a função básica de detecção de ondas de energia, que é a função de que ele mais gosta, porque ele pode ser um aluno brilhante, mas a maior parte de seu conhecimento é sobre criaturas transcendentes. E ele nunca ousaria dizer que conhece todas as outras também, mas com esse telefone, ele pode obter as informações relevantes assim que encontrar uma nova fera, o que facilitará sua jornada com a ajuda da tecnologia, mas é muito caro e, se ele o comprar agora, esvaziará sua conta bancária e, se os $10 milhões que o Dr. Alu prometeu não forem transferidos para sua conta amanhã, ele e Eleven terão que comer terra. Com isso, ele percebeu que deveria ter vindo aqui amanhã. Mas como já estava aqui e o Dr. Lu já havia lhe dado um guia raro, ele teria que comprá-lo amanhã. Lu já havia lhe dado um guia raro do caminho evolutivo, então não havia razão para ela mentir para ele sobre os $10 milhões. Como resultado, ele decidiu levá-lo, o que deixou o vendedor feliz. Depois disso, Shiryu estava andando pelo shopping enquanto pensava em como Eleven estava comendo muito bambu de ferro ultimamente. Ele adora bambu, mas também está na hora de dar uma melhorada. Então ele entrou em uma loja de animais para tentar comprar um pouco de madeira com núcleo de metal. Como o nome sugere, é um tipo de material de madeira que contém minérios de metal. É uma das plantas espirituais com conteúdo único. Também é um dos alimentos para comedores de ferro. Por ter os atributos de metal e madeira, pode melhorar o coração e a vitalidade de um comedor de ferro. E a madeira de coração de metal tem um conteúdo nutricional mais alto do que o bambu de ferro, mas geralmente é consumida por comedores de ferro de nível transcendente, já que os comedores de ferro de nível inferior podem ser facilmente superalimentados. No entanto, é improvável que Eleven seja dominado, porque sua ingestão calórica é várias vezes maior do que a de um comedor de ferro comum, e seu volume de treinamento também é várias vezes maior que o de um comedor de ferro comum. Então Shiryu percebe que isso seria perfeito para Eleven. Além disso, não há necessidade de mudar a dieta do Vor no momento, então ele decide ignorar isso. E há também um suplemento de nível superior, mas ele ainda tem suas pílulas, então ele passa isso também. Alguns momentos depois, Shiryu estava agora deitado em sua cama, ocupado ajustando seu telefone para uso pessoal. Com isso, ele finalmente poderia obter informações da associação de treinadores em seu telefone, de modo que não precisaria mais ir lá pessoalmente. Para sua surpresa, a associação acabará de enviar uma mensagem informando que a ruína do bairro da Garra já estava aberta. No entanto, Shiryu continua cauteloso com relação a isso, porque quem sabe se há algum tesouro dentro da ruína, pode haver apenas monstros. E ele percebe que é exatamente por isso que o Dr. Liu disse que é possível que ele vá até a ruína. Liu disse que é possível entrar na ruína sem usar sua identidade como membro do Departamento dos 11. Eles estão tentando usar os exploradores como alimento para as feras e exigem que os exploradores tenham um certo nível de habilidades de combate. Portanto, deve haver uma pegadinha nisso. Com essa percepção, ele primeiro decide ver se alguém compartilhou suas experiências de exploração de ruínas no passado, mas antes que ele possa fazer isso, sua atenção foi desviada para seu animal de estimação, dizendo-lhe que eles estão morrendo de fome. Mas como ele terá uma pilha de dinheiro amanhã, ele declara alegremente que eles vão comemorar esta noite. Como resultado, a comida que ele preparou parecia mais apetitosa do que antes. Então, sem hesitar, eles a devoraram como se não houvesse amanhã e, enquanto comiam, Shiryu disse a Eleven que eles se preparariam para o treinamento de combate na selva depois, para o qual Eleven estava sempre pronto. E aquele tatu de gelo e os ratos terrestres não foram suficientes para que ele mostrasse totalmente os resultados de seu treinamento. E depois de conhecer o Leão do Vento e a pressão que sentiu dele, ele estabeleceu a meta de desafiá-lo, mas tem certeza de que não conseguirá derrotá-lo em seu nível atual. Shiryu também sabe que, como o Leão do Vento é uma fera de nível superior, a pressão que ele exerce sobre feras jovens como Eleven é forte, mas a pressão emitida por feras de nível de Lorde é muito mais forte,
pois pode matar instantaneamente feras de nível inferior. E a única maneira de uma fera aprender a intimidar é quando ela atinge o nível soberano. No entanto, ele já copiou intimidar, então, assim que Eleven aprender isso, ele ganhará qualidades reais e talvez aprenda as habilidades de nível soberano mais cedo. Com isso, eles estão mais determinados do que nunca a entrar na região inexplorada e, pelo que Shiryu percebeu, eles são basicamente classificados de acordo com o tipo de fera que derrotaram ou com a escassez de recursos que encontraram no treinamento na selva. Assim, eles podem deixar a luta para Eleven e, com a seda de verme, a coleta de recursos será muito fácil. No dia seguinte, o Dr. Liu visita Shiryu para lhe entregar seu cartão cheio de dinheiro, sua carteira de identidade e a carta de recomendação para a Academia Bamboo Rock. Com essa carteira de identidade, ele tem permissão para explorar a maioria das ruínas e também pode entrar nas ruínas de Pinshin com essa carteira de identidade. Há também as ruínas do Dragão de Gelo na Montanha da Neve, mas ela sugere que ele explore essas ruínas depois que estiver tão poderoso quanto um profissional, pois ele não conseguirá sobreviver às temperaturas congelantes mesmo com roupas quentes em seu estado atual. Além disso, ele poderia pedir guarda-costas quando explorasse as ruínas do Dragão de Gelo, mas ela não achava que ele poderia ter guarda-costas para a região inexplorada que ele havia liberado, porque, como ele havia dito a ela, era um caso especial. Então, não havia nada que ela pudesse fazer, mas Shiryu entendeu e, em vez disso, pediu mais informações sobre a região inexplorada, para ajudá-lo a entender melhor no que ele está se metendo e, se for muito perigoso, ele terá que passar. E como Shiryu já sabe que as regiões inexploradas são as antigas dimensões de domesticação dos treinadores que já viveram lá, foi mais fácil para a Doutora Liu explicar a ele que essa também é a razão pela qual os treinadores são os únicos que podem entrar nelas sem problemas e de acordo com sua experiência, se a classificação do treinador for muito alta, sua própria dimensão de domador e a região inexplorada se repelirão e, mesmo que eles consigam forçar a entrada, isso pode fazer com que a dimensão entre em colapso, o que seria uma grande perda para eles. Afinal, as ruínas em si são os bens mais valiosos. Com isso, Shiryu agora sabe que sua suposição estava correta e que todos eles eram apenas bucha de canhão. Se não fosse por esse motivo, não haveria como a Associação e Ping Xing permitirem que os treinadores de torre vasculhassem as ruínas importantes. Como o Dr. Liu continua, informando de que as ruínas também são do tipo desafio, o treinador deve tê-las modificado dessa forma, porque o treinador deve ter querido treinar a nova raça de treinadores de sua tribo, de modo que os treinadores que entrarem nas ruínas serão transportados para ambientes diferentes e ficarão isolados uns dos outros, e clones de seres elementais aparecerão dentro dos ambientes, e os treinadores só poderão passar para o próximo ambiente derrotando os clones. É como um desafio com estágios. Os treinadores do exército de treinadores de Ping Xing já estão explorando as ruínas enquanto falam, mas os resultados são decepcionantes. Os treinadores da torre de Ping Xing são muito fracos. Se isso continuar, eles não terão escolha a não ser permitir que outros distritos ou cidades explorem as ruínas, se seus próprios treinadores não progredirem. Isso seria um grande desperdício de uma oportunidade para a cidade. Mas Shiryu não se importa com isso, porque seu bem-estar é sua prioridade. Então ele pergunta a ela se é perigoso lá dentro, ao que ela responde que eles ficarão bem, já que os seres elementais têm como objetivo principal derrotar seus oponentes, não matá-los. Mas ainda assim será perigoso se o treinador for muito fraco. Por falar nisso, ela lembra a Doutora Liu de compartilhar com ele um link para um site. Ele pode conseguir um bom negócio ao comprar materiais de reprodução aqui. Se usar seus recursos atuais com sabedoria, ele se tornará um treinador profissional em pouco tempo. De qualquer forma, ele pode esquecer as ruínas do Dragão de Gelo por enquanto e fazer da região inexplorada sua prioridade atual. No entanto, Shiryu agora está pensando em se aposentar, já que ainda parece perigoso. Mesmo os treinadores do exército não conseguem lidar com isso, mas a Doutora Liu não pode aceitar isso. Então ela tenta convencê-lo explicando que ele não precisa limpar todas as ruínas para investigar a verdade por trás da história da Cidade de Gelo, já que deve haver pistas dentro do ambiente individual, e seu talento para ouvir deve ser útil, afinal, foi ele quem desencadeou o aparecimento das ruínas. Dito isso, ele ainda deve possuir algum nível de força. Então, antes de sair, ela o aconselha a ir ao ginásio Bamboo Rock e deixar seu Iron a ter aprender duas novas habilidades, porque conhecer Harden sozinho não será suficiente. O que ele entendeu, agora estava resolvido. O Dr. Liu foi embora, enquanto Shiryu estava pensando profundamente, percebendo que seria melhor participar do teste prático organizado pela Associação de Treinadores primeiro. Deve ser uma opção mais segura, porque se ele conseguir passar no teste,
Ele deve ser capaz de sobreviver às ruínas, e se não conseguir resultados aceitáveis no teste, ele pode esquecer a exploração, já que permanecer vivo é mais importante do que qualquer outra coisa. Liu estava pensando seriamente em recrutar Shiryu, já que ele tinha os talentos e um histórico próprio, mas ele estava muito fraco no momento, então o alto escalão não concordaria em fornecer recursos a ele. No entanto, isso também não era uma coisa ruim, já que investigar a verdade por trás da história da Cidade do Gelo por conta própria também seria uma oportunidade perfeita para treinar Shiryu, e ela já havia conversado com o alto escalão, então Shiryu seria seu assistente assim que ele se tornasse um membro oficial. Isso era o quão séria ela estava sobre assumir Shiryu para si mesma, já que ela esperava que Shiryu passasse no exame profissional em 6 meses a partir de agora, e agora que o Dr. Liu se foi, Shiryu não teria mais forma. Liu foi embora. Shiryu informa a sua fera que eles terão que se esforçar mais de agora em diante, enquanto ele não pode deixar de ficar impressionado consigo mesmo, apesar de ter voltado a se dedicar ao trabalho arqueológico. Ele se juntou a uma organização de alto nível no espaço de poucos meses, então não há dúvida de que ele ainda é excepcional, mas ele não usará sua identidade por enquanto, apesar de ser útil, é como a caixa de Pandora, usá-lo poderia significar problemas para ele. Então, ele o guarda por enquanto. De repente, 11 ganhou outro nível, o que deixou Shiryu orgulhoso, pois ele notou que 11 agora tinha cerca de 1 metro de altura, então 11 parecia ter o dobro de seu tamanho em comparação com quando ele o conheceu na base de criação do Iron Bamboo. Apesar disso, Shiryu assumiu que isso era normal, ele ganhou um nível, afinal, com isso, Shiryu trouxe um pouco de comida para parabenizá-lo, o que 11 ficou muito agradecido. Enquanto Shiryu usava sua Pokédex para verificar o progresso deles, ele não pôde deixar de se sentir animado ao imaginar que notas ele poderia obter com esses dois, se ele passasse no teste prático de natureza selvagem organizado pela Associação de Treinadores. Mais tarde, Shiryu estava agora dentro da Associação de Treinadores, mas, para sua surpresa, inúmeras pessoas estavam tentando se inscrever para um teste. No entanto, ele decidiu não deixar que isso o incomodasse, porque parecia que uma multidão de treinadores sem potencial seria desqualificada imediatamente, e os treinadores com potencial seriam enviados para as ruínas para serem treinados. Por meio desse processo, a Pinshin teria um novo lote de treinadores estagiários que poderiam fazer o exame de treinador profissional. Portanto, mesmo que custe $10.000 para se inscrever, vale a pena se ele puder ter a experiência de fazer parte de uma equipe profissional. Alguns momentos depois, todos os participantes foram informados sobre o local do teste e que o teste começaria em 3 dias. Pouco depois, chegou o dia do teste e uma multidão de pessoas se reuniu no sopé da montanha Tianming, onde o teste começaria. Mas, quando Shiryu chegou, sentiu um medo percorrê-lo, pensando que estava sendo assediado por espíritos impuros antes do teste. Felizmente, era apenas Shinkai, o que deixou Shiryu ainda mais preocupado, pois ele perguntou o que havia acontecido com ele e se ele havia comido os suplementos como se fossem doces, o que Shinkai claramente havia feito. Mas ele ficou muito feliz porque o método de treinamento de Shiryu funcionou e, graças a isso, seu tatu de gelo agora está no nível 7. No entanto, Shiryu não gostou de saber que ele estava abusando de sua saúde só para vir aqui com uma fera de nível 7. Seu tatu de gelo não conseguia nem mesmo levar um único golpe de 11 no passado, então ele se pergunta o que Shinkai está fazendo aqui. Então, ele pergunta a Shinkai se ele está sozinho, pois está preocupado porque ele não parece estar em boa forma. Mas, felizmente, Shinkai está com seus colegas de classe e até o professor veio torcer por eles, então não há motivo para preocupação. Shinkai conta a Shiryu o que aconteceu com a estátua que eles estavam vendo antes e como foi emocionante. Shiryu não pode deixar de sorrir, pois foi por causa dele que a estátua explodiu. Em seguida, Shiryu aconselha Shinkai a não se exaurir dessa forma e a se conter. Mas Shinkai não dá ouvido, pois acredita que o potencial dele e de seu tatu de gelo ainda pode ser explorado. Ele garante a Shiryu que tudo correrá bem. Mas quando ele ouve que 100 candidatos serão designados para cada local de teste e que apenas os 20 melhores poderão entrar nas ruínas, Shinkai não tem certeza se conseguirá passar no teste. No entanto, Shiryu o conforta, dizendo que não se preocupe, pois ele é um aluno excepcional e tem um tatu de gelo de nível 7, portanto, é bem possível que passe. Depois disso, Shinkai reflete sobre como a força do comedor de ferro de Shiryu ultrapassou seu nível de crescimento, então Shinkai agora acredita que seu tatu de gelo pode muito bem fazer o mesmo. A propósito, Shiryu pergunta a Shinkai se ele já participou de eventos semelhantes a esse. Shinkai responde que a escola já organizou algo parecido no passado, mas em uma escala menor, então não é nada comparado a isso. Shiryu lhe perguntou isso,
pois era a primeira vez que ele visitava um lugar perigoso desde sua transmigração. Como resultado, ele não consegue ficar parado e está mais animado do que imaginava. Shiryu então pergunta se as meninas também estão lá, mas Shinkai lhe diz que não. Ele explica que o Jinjin queria ir, mas seus pais não permitiram. Quanto a Yui, seu comedor de ferro mal consegue pegar um rato, então ela certamente não poderia lutar no teste prático. Mas antes que eles pudessem conversar mais, Shinkai foi chamado por seus colegas de classe. Então, ele deixou Shiryu. Agora que Shiryu estava sozinho, ele notou alguns treinadores em grupos com seus equipamentos idênticos. Ele se perguntou se eles haviam sido contratados pela empresa de segurança ou se eram do exército de treinadores. Mas como eles tinham bestas padrão, Shiryu concluiu que deviam ser do exército, o que o faz pensar que entrar para o exército de treinadores pode não ser uma má ideia, apesar da falta de liberdade. A associação cobre todos os custos do treinamento e os treinadores também têm empregos após o treinamento. Ele teria se juntado a eles se estivesse preparado para passar pelo treinamento rigoroso. E enquanto ele estava sonhando acordado, o homem encarregado do local o chamou. Ele ordenou que eles se calassem, pois era hora de todos fazerem fila e assinarem um formulário de responsabilidade de segurança e, enquanto faziam isso, ele os informaria sobre o teste prático. Em primeiro lugar, ele é a pessoa encarregada do teste prático na montanha Tianmen. Seu nome é Zhou Wanshan. Há também 4 instrutores profissionais e uma equipe de guardas de segurança com ele. Todos receberão um livreto assim que terminarem de assinar o formulário. A montanha está cheia de feras e recursos raros, mas não se preocupe, pois suas identidades e pontuações correspondentes estão registradas nesse livreto. Eles ganharão pontos e melhorarão sua classificação nesse teste caçando feras e coletando recursos raros. Além disso, todos receberão equipamentos que poderão usar para pedir ajuda, e há pontos de segurança espalhados pela montanha, com guardas de segurança posicionados lá. Mas eles sairão do teste se tiverem pedido ajuda. Eles podem entregar seus saques aos guardas nos pontos de segurança, pois serão eles que registrarão suas pontuações. Tudo o que eles precisam fazer é marcar o máximo de pontos possível em 3 dias. No final do teste, os 20 melhores treinadores com as pontuações mais altas se qualificarão para entrar nas ruínas. Enquanto isso, o professor os despreza por quererem ser trainees novamente, pois as ruínas não permitem a entrada de treinadores de alto nível. No entanto, eles não têm intenção de baixar a guarda, pois sua prioridade é garantir que não haja vítimas. Enquanto isso, Shiryu lê o manual que lhes foi dado e, em uma inspeção mais detalhada, um único rato vale 20 pontos, o que é muito, mas eles parecem ser muito mais resistentes do que os ratos terrestres. Além disso, ele não consegue acreditar que há uma piton raivosa aqui. A associação não recomenda que eles caçem essa piton, mas oferece 4.000 pontos por ela, o que a torna ainda mais tentadora, pois é o equivalente a 200 ratos terrestres. No entanto, isso é claramente preparado para treinadores que estão absolutamente confiantes em sua própria força. Mas, para ser sincero, a habilidade de fúria da Piton é interessante, pois a fera pode obter um aumento geral de força e velocidade depois de usá-la. Mas o animal também perde todo o senso de razão. No entanto, essa desvantagem deve ser superada se o domínio da habilidade for elevado ao nível perfeito. Portanto, ele estava pensando em adquirir essa habilidade, e um devorador de ferro berserker parecia tentador. Mas sua atenção foi rapidamente desviada quando ele viu as informações sobre uma gosma elétrica, pois essa é uma criatura especial que só pode ser encontrada em outras nações. Mas o que o surpreende ainda mais é que ela tem uma capacidade de amplificação. Portanto, se ele não estiver enganado, a amplificação é uma habilidade que deve permitir que a fera mude de tamanho à vontade. Ela pode encolher ou crescer. Quando reduzida em tamanho, a fera pode manter sua resistência e acelerar sua recuperação. E, ao se metamorfosear, o monstro sacrifica a velocidade pela força. E essa parece ser uma excelente habilidade para Eleven. Portanto, é uma habilidade que ele definitivamente quer ter em sua coleção. E somente os Slimes teriam habilidades como essa. Portanto, ele está determinado a caçar esse slime em particular. Pouco tempo depois, o comandante informa a todos que o teste começará em 30 minutos. Eles devem comprar alimentos e remédios na loja próxima antes do início do teste. Porque, uma vez que pisarem na montanha Tianmen, eles não poderão sair de lá por 3 dias, a menos que haja circunstâncias excepcionais. Com isso, Yuan se certificou de que tinha o que precisava, enquanto desejava ter um item de armazenamento agora mesmo. Porque é um incômodo carregar todos esses itens, e ele também estará coletando itens. Mas ele também se lembrou de que as ruínas de Pinkin parecem ser um objeto espacial enorme, que pode até abrigar criaturas vivas. Portanto, nesse caso,
Não é impossível que este mundo tenha algo semelhante, mas antes que ele pudesse terminar sua linha de pensamento, foi interrompido por Shinkai, o que o fez amaldiçoar a maldita coisa em sua cabeça. Como esperado, Shinkai se aproxima dele para perguntar se ele quer formar uma equipe com eles, na qual planejam caçar a Piton preservada, já que seu tatu de gelo pode restringir seus movimentos e um de seus colegas de classe, que tem uma fera do tipo elétrico, pode eletrocutá-la. Mas antes que Shinkai possa explicar melhor seus planos, Shiryu pergunta se eles têm permissão para formar equipes e como os espólios serão divididos. Então, Shinkai esclarece que o supervisor não disse que isso é proibido e que deve haver recursos escassos suficientes para todos ao redor dos lagos de Piton Berser. No entanto, Shiryu tinha outro objetivo em mente. Por isso recusou a proposta e foi embora antes que Shinkai pudesse convencê-lo ainda mais. Ele fez isso porque acredita que será mais eficaz se agir sozinho do que se unir a pesos mortos como eles.